tem dificuldade para dizer não? Tem medo de ficar sozinha? Se pega querendo agradar todo mundo ou se olha no espelho e não gosta do que vê? Se acha chata, burro, não entende como alguém pode gostar de você? Uma das causas pode ser a baixa autoestima. Então, assista esse vídeo, entenda se você tem uma baixa autoestima e como ver uma luz no fim do túnel. Olá, meu nome é Larissa Amaral, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre autoestima. Mas primeiro eu vou pedir para você esquecer um pouquinho o papo superficial de olhar para o espelho e ficar tentando se convencer, por exemplo, repetindo que você é uma pessoa bonita, que é uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, porque é muito superficial e muitas vezes é mentira. Não que você não possa mudar, mas muitas vezes nem você acredita porque você sabe que aquilo não é real. E como a gente fala na psicologia cognitivo-comportamental, a gente tem que trabalhar na mudança em 3 coisas, que é no pensamento, no sentimento e no comportamento. É você saber como você pensa sobre você, o que você pensa, como você se sente em relação a si mesma e o que você faz com isso. Por quê? Problemas concretos necessitam de atitudes concretas. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que está desempregada, fica repetindo na frente do espelho: eu estou empregada, eu estou empregada, eu estou empregada. Primeiro, é mentira. Segundo, ficar repetindo não vai ajudá-la a mandar currículo, melhorar profissionalmente, melhorar o network. Então você entende que você trabalhar no pensamento é importante, mas existe uma coisa um pouquinho mais profunda que isso. Na autoestima, hoje nós vamos falar de 3 pontos para melhorar. Para você primeiro se conhecer e ver qual desses pontos você precisa mudar para melhorar a sua autoestima, que é a autoaceitação, o autoconceito e o autorrespeito. Mas calma que eu vou falar sobre eles com mais detalhes. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é o autoconceito. O que é o autoconceito? É como você se enxerga, como você se define, se classifica. Porque quando você olha para o outro, você conhece um pouco dessa pessoa, você classifica ela. Normal, para a gente conseguir entender e nos relacionarmos, a gente tem que classificar as coisas, mesmo que mude, mesmo que seja uma classificação no começo errada, não tem problema. Então, quando você pensa em autoconceito, você está muito relacionado com autoconhecimento, porque como eu sempre falo aqui, é o que eu mais vou bater na tecla, é que para você se conhecer, para você conhecer alguma coisa e desejar mudar, você precisa olhar para isso. Então, se olhar é importante, porque senão, o que vai acontecer? Se você olha superficialmente para você e você não presta atenção, não se estuda, não se define, muitas vezes você vai escutar as pessoas falando sobre você e ao escutar isso, porque com frequência as pessoas vão te classificando ou vão falando alguma coisa, um colega vai falar assim: nossa, como você é assim, como você é assado. Se você não para ver se você realmente é isso, se a pessoa está falando a verdade ou é uma visão distorcida dela, você introjeta isso inconsciente. Então isso acontece muito quando nós somos crianças. Você deve ter ouvido falar muitas vezes, quando você cresceu ou ao seu redor, os pais vão classificando os professores, né, os irmãos. Então quando é criança, você não tem maturidade, você ainda nem tem uma personalidade formada para saber se aquilo é real ou não. Por isso, um dos trabalhos é a gente olhar como adulto, olhar para como nós éramos vistos pelos pais, pelos parentes, pelos professores, fazer uma análise de como você é visto hoje, olhar para você e ver se isso procede com a realidade. A partir disso, você vai ter uma noção de quem é você, como você está hoje. Hoje você é uma pessoa, por exemplo, quando eu olho para a Larissa, eu me defino como uma pessoa simpática, uma pessoa tímida, uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa caseira. Então você vai dando essas características. Me considero esforçada, inteligente. E você, então, quando você olha para você e você define, você sabe quem você é. É claro que você vai usar o que as pessoas falam a seu respeito para analisar se é real ou não. Mas se você não é para si, você pode pegar uma opinião de uma pessoa que muitas vezes não te conhece profundamente, uma opinião que às vezes a pessoa está projetando, ela está falando dela mesma e não de você. Então a primeira coisa é analisar como está
o conceito que você faz de você mesmo. Como que está isso? Olha para você e se defina. Observe suas características, os seus pontos fracos, os defeitos, as qualidades. Anote tudo e observe e analise como que as pessoas andam falando de você, como que você ouviu muito na infância ou na relação com o trabalho, e compara se você concorda ou não. Primeira coisa, como você se define. O segundo ponto é a autoaceitação. O que isso significa? A partir do momento que você se define, se classifica, não vai aparecer só coisa legal, só coisa boa. Você vai encontrar qualidades, talentos, características importantes que a sociedade valoriza, mas também você vai descobrir pontos fracos, dificuldades, medos, inseguranças, pontos que você ainda tem que desenvolver. Então é você olhar para você e se aceitar tanto com as qualidades como com os defeitos. Não quer dizer que você vai ficar acomodado, que você vai aceitar isso para sempre, mas é você se aceitar como você é, ou melhor, como você está. Porque aí você vai analisar, bom, então eu sou assim, eu estou assim. Dentro disso, tem coisas que eu vou poder mudar e tem coisas que eu não vou poder mudar. O que eu não puder mudar, vai trabalhar aceitação, muitas vezes olhando para a sua história, olhando para as coisas que te aconteceram e vendo que muitas coisas não tem como a gente escolher. Só que muitas dá para melhorar. E é nesse ponto que é importante você olhar e entender como você está agora e planejar a mudança. Só que para planejar a mudança, você tem que aceitar como você está e não tentar ficar arrumando desculpa, culpando o outro ou tentando negar. Porque eu falo que é igual quando você vai viajar. Quando você vai viajar, para você chegar no caminho, às vezes você se perde. Se você não reconhece que está perdido e tenta se localizar, você não consegue chegar no destino. Porque para você traçar a rota, você precisa saber onde você está. Tudo bem, percebo que eu não estou onde eu quero, que eu estou perdida. Se eu não me localizar naquele momento, eu não vou conseguir traçar se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu tenho que voltar. Então, a aceitação é isso, analisar como você está no momento, não ficar remoendo muitas vezes o fato que você poderia ter feito diferente no passado, que você poderia ter pensado nisso antes, porque isso só vai te manter perdido. Mas é analisar aquilo que você pode fazer para pegar o caminho certo. Então nós já falamos sobre o autoconceito, a autoaceitação e agora nós vamos falar sobre o autorrespeito, que está muito relacionado com conhecimento, com o autoconhecimento. Você já reparou que para você respeitar as leis de trânsito, você precisa primeiro conhecê-las? Recentemente aqui na minha cidade teve uma mudança e colocaram os radares. Então primeiro eles avisaram por um tempo que iam colocar, depois por um tempo eles deram advertência e depois eles começaram a multar. Ou seja, com o nosso corpo também é a mesma coisa. Primeiro você tem que se conhecer, saber como ele funciona, ver suas características, qualidades, defeitos, aceitar como você está no momento e o que não pode ser mudado e planejar. Só que o autorrespeito, ele vai se tratar então de você respeitar os seus limites. Para isso, você tem que conhecê-los e respeitar o que você valoriza. Porque, por exemplo, se você valoriza uma coisa, mas na prática você age de uma outra maneira que vai contra os seus valores, você percebe que você está falando de uma coisa de um jeito e fazendo outro. Então, nesse caso, você não está tendo coerência. E quando você não tem coerência, você percebe isso. Mesmo que você tente mentir para você mesmo, não tem como. Não adianta você falar na frente de espelho uma coisa que você não age de acordo. Por exemplo, o seu limite, uma coisa que você valoriza, às vezes é a saúde, vamos pensar. Mas na prática, você deixa a sua saúde por último e coloca às vezes um relacionamento, um trabalho em primeiro lugar. Em vez de você tentar conciliar os dois, você prioriza isso. Talvez uma pessoa, um cargo. E aí você vai, desse jeito não tem como você se respeitar, porque você está infringindo uma regra do seu corpo, que é uma coisa que você valoriza também. Não adianta fingir que você não valoriza. Nesse caso, você vai ter que identificar o que está acontecendo, perceber o que está infringindo, você vai tentar conciliar os dois, então perceber. Eu valorizo a saúde, que é que talvez precise me alimentar melhor, ir numa academia, tomar algumas atitudes,
Só que apesar de eu valorizar isso, eu coloco às vezes o meu trabalho 100% em primeiro lugar. E nisso eu não consigo comer direito, eu pego qualquer fast food, eu não consigo ir numa academia, eu não consigo ter um tempo de lazer. E nisso não adianta você chegar depois, você vai ser o reflexo do que você está fazendo. Você olha pro espelho e fala assim, puxa, eu tô com uma dor, eu tô acima do peso, e ficar verbalizando uma coisa sem mudar comportamento. Então, quando você percebe esse conflito, que você não está se respeitando, você não basta você verbalizar, você vai ter que mudar comportamento, vai ter que ter um planejamento, identificar a causa. Por isso que não é uma coisa tão simples como apenas verbalizar e falar coisas que você no fundo não acredita. Então, primeiro, identificou que você valoriza a saúde, por exemplo. Você percebe que você não está conseguindo, não está equilibrando essa balança. Então você está trabalhando 100% do tempo, só que você não se respeita porque uma coisa que você valoriza é a saúde. Ou a estética que seja, você olha para o espelho e vê que você está acima do peso. Não adianta fingir que você está bonita, você vai ter que analisar, estou acima do peso, eu valorizo saúde e beleza, eu quero ser um pouquinho mais magra, o que eu vou fazer? Por que eu não estou fazendo isso? Ah, porque eu quero atingir um cargo, ou eu quero passar num concurso. Você vai tentar se adequar para encaixar, nem que seja o mínimo possível, ou você vai entender que agora não dá para prestar atenção na parte estética ou na parte de saúde, vai focar no trabalho temporariamente, ou você vai tentar conciliar um pouquinho os dois, dando preferência por enquanto à parte de estudo, trabalho, mas não esquecendo isso. Lembrando que você pode tentar se alimentar um pouquinho melhor, pode tentar fazer, às vezes você gostaria de fazer mais atividade física, mas você faz 2 vezes por semana. Aí você vai tentar mudar esse comportamento. Identificou no pensamento, analisando a situação, muda comportamento e deixa o tempo passar, que você vai perceber que você vai começar a ser respeitada por você mesma, porque você vai começar a falar uma coisa e agir de acordo. Isso automaticamente vai te dar segurança em relação a você. Porque quando você quer ser respeitada, você precisa também respeitar o outro. Então, para você se sentir respeitada por você mesma, você precisa se respeitar. E para você se respeitar, você tem que entender o que é o respeito para você, quais são os seus limites, o que você valoriza, aí agir de acordo, porque não adianta você falar, eu me respeito, meu limite é esse, e a primeira pessoa que chega perto de você, ou até você mesma, você deixa infringir esse limite. Aí não tem como se respeitar porque você não está impondo respeito. E muitas vezes a gente fala do outro invadir o nosso espaço, do outro nos desrespeitar, mas muitas vezes a falta de respeito começa de nós para nós mesmos. Então, com esse vídeo, eu espero ter passado que a autoestima ela pode ser aumentada, mas ela vai precisar do tripé: autorrespeito, autoaceitação e autoconceito. Por esse vídeo é só.